Graça e paz, amados, maravilha do eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, corra linda do Senhor. Mais um Café com Deus com o pastor Maurício Loureiro. Você sabe que o Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. O café de hoje está em 2 Reis, capítulo número 16, versículo 2 e 3. Vou ler aqui na Nova Versão Internacional. Está escrito assim, ó. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Gente, eu digo o seguinte, um abismo chama o outro abismo, a palavra de Deus diz isso, eu estou te lembrando que um abismo chama outro abismo ao som da catarata. Então o que Deus está dizendo? Um pecadinho leva a um pecado maior, que leva um outro maior, que leva um outro maior, que leva um outro maior. Está entendendo? O distanciamento desse rei Acás. O pai era temente a Deus, mas ele começou a se distanciar. A gente tem que tomar muito cuidado, né? E até para ser exemplo para os outros, claro. Às vezes eu vejo muitos pais dizer para os filhos, meu filho vai à igreja, mas ele mesmo não vai, e às vezes vai pouco. Quer dizer, outros falam, vai na escola dominical, menino, vai na escola dominical, menina. Mas o pai, às vezes, e a mãe não vai, não vão. Aí chega um momento que o filho pensa assim, se fosse tão bom assim, meu pai e minha mãe estariam lá. Não é verdade? Gente, isso daqui é para se pensar. A gente precisa dar testemunho, ser exemplo realmente, tá? Fazendo, ensinando, fazendo. É o que Jesus fazia, ele ensinava, ele era um mestre por excelência por isso, porque ele ensinava fazendo. Esse é o exemplo correto de se dar. Mas esse filho está distanciando, e quando a gente distancia de Deus, é a mesma coisa que você pegar uma brasa e que está lá no meio da fogueira, você tirar ela do lado. O que vai acontecer com essa brasa que for tirada do meio do fogo? A tendência dela é apagar. Apagar. Se tornar carvão. A mesma coisa somos nós. Por isso que a minha avó sempre dizia, e ela era uma grande evangelista, e eu me lembro que ela me disse, meu filho, eu vou te ensinar um segredo. Guarda, porque valeu para a minha vida toda. E ela partiu para a glória com 92 anos de idade. Ela dizia o seguinte, meu filho, quanto mais a gente vai à igreja, mais vontade a gente tem. Quanto menos se vai à igreja, menos vontade tem. E é uma realidade. Todas as vezes que eu fui menos à igreja, menos vontade eu tive. Aí eu lembrava do que ela falava. Aí comecei a me envolver mais, e quanto mais eu ia, mais vontade eu tinha de ir, mais desejo eu tinha de ir. Essa é a realidade. Porque a gente tem que ser como brasa, a gente está no meio, envolvido. O Espírito Santo está soprando, mantendo acesa aquelas brasas, o ardor no coração. A Bíblia diz que não pode apagar o pavio que fumega. E diz que o fogo permanecerá aceso no altar, continuamente, né? No altar. Então é preciso estar com a chama do coração, o desejo de servir a Deus aceso. E como se acende? No meio da congregação, junto dos irmãos, na comunhão, na koinonia, na comunhão com Deus, da palavra, lendo a palavra todos os dias, meditando. Por isso que eu faço um café com Deus diariamente. Nós precisamos todos os dias. Você não alimenta todo dia?
Você não almoça, janta, lancha, bebe água todo dia? Você fica um dia sem comer, sem beber água? A não ser que você esteja praticando um jejum. Mas naturalmente, para o seu bem-estar, para o seu corpo físico, para a sua saúde, você precisa se alimentar. A mesma coisa é com Deus. É o espiritual da minha vida. A minha alma, o meu espírito precisa de Deus, alimentar todos os dias, assim como o meu corpo físico precisa de alimento diário. Eu preciso de ler a palavra todos os dias, eu preciso de orar todos os dias, nós precisamos. É alimento para a nossa alma. E infelizmente Acas, o rei Acas, foi se distanciando, parou de cultuar, parou de frequentar o templo. Aí vem a apostasia, que é o esfriamento, o afastamento de Deus. E o afastamento de Deus é trágico. Lembra o que eu disse? O pecado, começa um pecadinho, vai um pecado, vai aumentando o pecado e se torna um pecadão. Foi o que aconteceu com ele. Quando a gente afasta de Deus, a gente começa a transgredir a sua palavra, começa a pecar. E o pecado vai aumentando, um vai gerando o outro maior. Como uma bola de neve vai rodando na neve, ela vai aumentando, assim o pecado na vida de nós, na nossa vida, se afastarmos de Deus. Por isso você não pode deixar de congregar. Por isso você não pode deixar de orar. Por isso você não pode deixar de ler a palavra. Por isso você não pode deixar de reservar um tempo com Deus. Por isso você não pode deixar de cultuar, de ir ao templo, ter coinonia, comunhão com os irmãos e com Deus. Pastor, mas eu posso ser crente em casa? Aonde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia diz, pelo contrário, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Quem criou a igreja? Foi o homem ou foi Deus? Não é Jesus que é o fundador da igreja? Não é ele que disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Quem que edificou a igreja? Foi Pedro? Foi João? Foi Paulo? Não. Foi Tiago? Não. Está escrito Jesus, edificarei. Está falando ele que edificou a minha igreja. Está falando a igreja dele. Quem criou a igreja? Por que a necessidade de congregar? A igreja, coinonia, comunhão dos santos. O que é? A necessidade, a própria palavra diz, quando vós vos reunirdes, não fala quando você estiver sozinho, não fala, quando vós vos reunirdes, um ora, outro tem salmo, que é cântico, né? A louvor, a adoração, a pregação da palavra, está escrito lá, meu pai, me ajuda aí. Gente, não tem como servir a Deus distante do seu reino, que chama igreja na terra. Não tem como. Longe dos irmãos, não tem como. Ah, pastor, mas Jesus orava sozinho. Algumas vezes. Mas andava com o povo, com os discípulos, constantemente em comunhão. Ia ao templo, ia às sinagogas, nas congregações. Ora, você fala que ele orava sozinho, então você ora sozinho, mas você está faltando outras coisas que ele fazia. Que é estar junto com o povo, com os outros, ensinar, aprender. Que a Bíblia diz que ele aprendeu obediência. Congregar no templo e congregar nas congregações. Ora, me ajuda aí. Orava também a público. Como foi o fato quando ele orou diante de Lázaro, que estava sepultado, cheirando mal há 4 dias. Ele orou para que todos ouvissem. Então, meu amado, minha amada, pelo amor de Deus, me ajuda aí. São argumentos que o inimigo levanta para te esfriar. Não entra por esse caminho, não. Esse caminho é o caminho da apostasia, que é o distanciamento de Deus, o esfriamento na fé. E a Bíblia diz que os apóstolos não herdarão o reino do céu. Aqueles que deixam o caminho do Senhor não herdam os céus. Você quer ir para o céu? Quer estar livre de toda dor, de todo sofrimento, de toda angústia?
Vamos caminhar com Jesus, nos passos de Jesus, seguir o exemplo que ele deixou para nós. Acaz é um exemplo, mau exemplo para nós, mostrando o que acontece com uma pessoa, com o ser humano, o ponto que ele chega quando ele se afasta de Deus. Começou a se envolver com o pecado, e o pecado foi aumentando. Ele não só ele contaminou a sua vida, como conseguiu contaminar toda a nação. Então, quando você ainda faz mal a você, ainda faz mal aos outros. E aí, pior ainda, pega um inocente, o seu próprio filho, coloca na sua carruagem, desce em direção ao altar que ele mandou construir, copiando de outro lugar que ele foi, de deuses lá. Mandou o sacerdote fazer igual, para adorar outros deuses. Olha que ponto que chegou. Tirou os tesouros da casa de Deus, ouro e prata, para pagar inimigos seus, para conciliar com ele, para ir contra outros inimigos, fazendo concessão com o mal, para se defender de outro mal. Quem mistura com porcos, farelo come. Jesus disse: quem comigo não se ajunta, espalha. Me ajuda aí, gente. Quem não é contra nós, diz Jesus, é por nós. Mas quem não se ajunta com ele, espalha. Oh, meu Pai, que palavra aqui para nós de advertência, que ponto que chega. Pegar uma criança, o filho dele, uma criança inocente, colocar na carruagem, descer e oferecer a deuses que nada são, imagens esculpidas por mãos humanas. Que ponto, gente, chega o ser humano de degradação. No fundo do poço. E foi considerado como um rei mau, como outros reis que foram maus. Teve poucos reis bons na história de Israel. A maioria foi mau. Por quê? Porque o mal tem um poder de contagiar muito grande. Eu luto aqui com pessoas, levamos para a escola educativa, que era chamada de casa de recuperação de viciados em drogas, e a gente orienta isso à família. Quando sair de lá, quer dizer, o camarada sai de lá todo fortalecido, todo, né, pisando nas nuvens, andando próximo ao céu. Oh, que maravilha! Mas o que acontece? Precisa ter um acompanhamento da família, ajudando aquela pessoa a continuar a sua caminhada. Se a família não se envolver em ajudar, aquela pessoa vai afundar. Porque aqueles amigos lá do passado vão se aproximar dele e tentar tirá-lo da presença de Deus. E tem um ditado que diz: me digas com quem tu andas, e eu lhe direi quem tu és. Simples assim, né? É a sua companhia, não estou dizendo o lugar que mora, porque a pessoa pode falar: pastor, nem todo que mora na comunidade é traficante, é viciado. Sim, mas ele mora na comunidade, que antigamente chamava de favela, a comunidade que ele mora lá. Ele é trabalhador, ele sai dali e vai trabalhar. O caminho dele é com gente trabalhadora, gente que estuda, estudioso. Agora, aqueles que começam a se envolver com viciados, vai se tornar viciado. Aquele que começa a se envolver com traficante, vai virar traficante. Essa é a realidade. Então, é o que aconteceu com ele. Esfriou, começou a andar com gente ruim, gente errada, se tornou errado. Eu me lembro, certa feita, eu não era cristão, eu era adolescente, eu comecei a andar com um colega, e ele roubava do pai no bar, no caixa, ele ficava um pouquinho só para roubar. O pai às vezes ia no banheiro, ele ficava ali para roubar. O dinheiro que entrava, o pai não viu o que vendeu, ele enfiava no bolso. Ele andava cheio de dinheiro, pagando para todo mundo, pagava para mim, né, as coisas e tal. Mas eu parei de andar com ele, sabe por causa de quê? Porque ele era tão ruim.
Aquele pessoal que eles vendiam cachaça lá, que gastava dinheiro com ele lá, quando ele encontrava na rua, ele roubava o relógio, ele enfiava a mão no bolso para catar o dinheiro do cara, chutava o traseiro do cara. Ele ia esvaziar um pneu de um carro, ele não esvaziava um não, esvaziava os 4. Ele quebrava as placas de propaganda, aqueles letreiros luminosos, ele tinha prazer de quebrar por onde ele passava. Falei, não, eu não posso andar com um cara desse, eu vou ficar mal igual ele. Ele é mau, ele é ruim demais, ele tem uma índole horrível, não serve para mim. Parei de andar com ele. Logo depois de um tempo eu me converti, quando ele soube, então ele veio furioso atrás, tentando me tirar de todo jeito, não conseguiu. Eu louvo a Deus que no final da vida, ele se converteu a Cristo. Tive a oportunidade, de muitos anos depois de conversando, ele se converteu a Cristo. E na semana que ele ia partir para o Senhor, ele me ligou, nós batemos um papão, falamos de Jesus, maravilha. Uma semana depois ele partiu para a glória, novo, da minha idade. Foi salvo, graças a Deus, porque arrependeu dos seus pecados, se converteu a Cristo. Mas veja só, se eu tivesse andado com ele, quanta maldade eu tinha feito, quanto tempo eu teria perdido. Eu me converti com 19 anos de idade. Ele se converteu com 57 anos de idade. 56, 57. Eu louvo a Deus que eu estou aí nesses anos, 38 anos servindo ao Senhor, ganhando tempo com Deus. Então, minha gente, em nome de Jesus, coloca isso no teu coração, se aproxima de Deus, daquilo que é bom, que é maravilhoso. A sua palavra é boa. A Bíblia diz, sua vontade é boa, é perfeita, é agradável. Seus mandamentos não são pesados. Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Ele não bota peso em ninguém. Às vezes você fala, mas eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer isso. Não, você não vai querer fazer por conta própria, por prazer de não querer, porque o prazer que você vai conhecer, muito excedente, muito além que você não conhecia. Isso que você hoje se está preocupado que você não vai poder fazer mais, vai ser insignificante perto daquilo que vai preencher a sua alma, o seu coração, que é a presença de Deus, que são as suas revelações, as suas maravilhas. Entendeu? Quando você entender que Jesus te amou de tal maneira, que sendo Deus esvaziou da sua glória, tomando forma humana, depois de fazer todo o bem, todas as maravilhas, deram um troco a ele, traição, vendendo, julgando como culpado, sendo ele inocente, recebendo sentença de chicotadas, coroa de espinho, carregando um madeiro, e lá no alto do monte chamado Calvário, cravaram as mãos e os pés do nosso Senhor, crucificando. E ele ainda foi capaz de dizer no finalzinho, quando antes de entregar o Espírito ao Pai, antes de dizer que estava consumado, ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Gente, esse amor é algo inexplicável. Tal é a profundidade, a grandeza, a extensão deste amor. Recebe aí. O amor de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero orar por você, Pai Todo-Poderoso, aqui está na tua presença, vidas que nos acompanham no Café com Deus, e eu te peço a tua bênção sobre a vida de cada um deles, Pai. A Sandra, Tereza, Deus amado, que nos acompanha também, colocamos nas tuas mãos, que pede renovo, tira todo o cansaço, toda angústia. O Senhor disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu coloco nas tuas poderosas mãos também, ó Deus, a vida da Rosinha, aqui da rua Eduardo Jordão.
Toma nas tuas mãos, Pai, também a vida da Marilda, a mãe do Ronaldo Pitbull. Toma o Ronaldo Pitbull também nas tuas mãos. Toma a Vera Rios nas tuas mãos, ela e família. Maria Aparecida Miguel Figueira e família. A Maria Helena de Souza Ferreira e família. Também pede oração pela Sarinha, que operou o coração. O Elion, servo de Jesus Silveira Macharete. Coloca nas tuas mãos ele e família. A Alcina Lúcia, minha prima, lá de Vicente Carvalho. Toma nas tuas mãos a causa dela e abençoa. Também a Lena, do Coral Osana. A Yolanda, minha prima também, lá de Vicente Carvalho, Yolanda Pinho, que também está recuperando da sua cirurgia, continua abençoando, dando saúde a ela, dando renovo, meu Pai, realizando os teus sonhos, atendendo as suas orações. Lindinalva Bassani, coloco nas tuas mãos. O Nem Petrino também, foi minha ovelha, homem de Deus abençoado, diácono Nem, abençoa ele. Deus sarando, Senhor, Deus, a sua perna, em nome de Jesus. Toma Rosana Carvalho, lá de Juiz de Fora, e família. Jorge Luiz Rodrigues e família. A Carlinha, amiga da Camila, lá, Deus, do Rio de Janeiro. A Luana, o Wanderson, esse casal. Toma nas tuas mãos, une, Pai amado, na tua graça, no teu amor. Também a filhinha deles, a Raquel. Eu oro também pela turma lá da Vila do Peão, Pai amado, por cada um deles, Senhor, que faz parte do grupo lá, da Ibre. Eu oro pelo Adão também, estivemos visitando ontem, o Adão do Coral Osana, que passou por uma queimadura. Vai abençoando, Senhor, restaurando a sua pele. Toma a Helenice nas tuas mãos, mãe Helenice, mãe do Lenilson, lá do sul, alta patente lá do Exército, abençoa, Pai amado, e também alta patente espiritual, pastor evangélico, abençoa a vida dele, a família dele, trazendo renovo. Toma Camilo, Reinaldo, esse casal abençoadíssimo e abençoador, a vida da Júlia, filha dele, nas tuas mãos. Pastor Amarildo também, Deus recuperando aí de uma cirurgia também, Pai, obrigado pela saúde dele, vai abençoando. E também lá na Meia Lua foi aberta uma igreja lá, continua abençoando os irmãos. Pastor Paulinho, ontem tivemos com ele também, que passou por uma cirurgia. Obrigado, meu Pai, vereador na nossa cidade. Pastora Ana Paula também, toma a causa dela nas tuas mãos. Ontem teve um trabalho especial com as mulheres também, lá na Celestial. Pastor Douglas Monteiro e família. Também, ó Deus, Eliana Guerra e família, sempre nos acompanhando aí, curtindo no canal Café com Deus. Ó Deus, muito obrigado por essas vidas que nos acompanham, dando graça a cada um deles. A Rita, lá da nossa Ibre, lá de Córrego da Prata. A Rosemary, da nossa Ibre também, pede oração pela sua filha Raikon. Pastora Rosaura Marques também, família, lá do Vale da Ternura. Pastor André e família. Rosângela, lá do Goiabal, que pede oração pelo José Gabriel Alves Tinoco, seu filho. Oro pela doutora Ana Beatriz, a Nelma Comaru de Pernambuco, vai abençoando essas vidas. A Jerusa também, que pede pela irmã Genilda, em nome de Jesus, e a Maria das Graças Bastos e família, em nome de Jesus. Foi mais um Café com Deus. Gente, senta o dedo aí, vamos compartilhar.